Muito bem, estamos iniciando mais um trimestre. Tesouros da Verdade, vivendo a vida cristã. As lições, elas visam não apenas nos instruir no que diz respeito a questões intelectuais, mas as lições, elas nos levam ao desafio de refletirmos como está a nossa vida com Deus. Ao longo desse trimestre, vários pontos relacionados à nossa fé serão apresentados, mas pontos que fogem do âmbito de apenas um ensino intelectual, mas são lições que falam do nosso dia a dia, da forma como nós nos relacionamos com as pessoas, da forma como nós nos portamos, se este comportamento, se as nossas atitudes estão nos identificando como pertencentes ao povo de Deus, como pertencentes daquele grupo de pessoas que estão se preparando para viver a eternidade com Deus, ou se fazemos parte de um grupo de pessoas que às vezes até diz que ama Jesus, até diz que quer ir para o céu, mas quando, na verdade, através das ações, através do comportamento, ele diz, meu Senhor tarde virá e eu quero aproveitar ao máximo deste mundo. Mas que essa não seja a minha realidade e nem a sua. E que diante dessas lições possamos olhar para dentro de nós, com a graça de Cristo, e buscar força dos altos céus para viver de acordo com o que nós seremos desafiados ao longo desse trimestre. A primeira lição que vamos estudar fala sobre a Igreja de Deus. E antes de nós passarmos à sequência aqui, pastor Walter Ruben tem uma curiosidade, porque esse tema não é o tema que está aparecendo pela primeira vez. E nem a que ele vai mencionar aqui é a única outra vez que apareceu, né? Verdade. Já outras vezes. Mas ele tem uma curiosidade de lições anteriores, e bem anteriores, né? De verdade. Que já apresentaram esse tema também. É verdade, Luzley. Eu não sei onde você estava em 1978, né? Olha, meus pais nem eram casados. Eu já estava com 16 anos e tenho o privilégio, né, de apresentar a lição. Quando comecei na igreja, comecei a fazer a assinatura da lição, ainda jovem, né? Maior prazer em ter a minha lição física em mãos. Eu concito a todos os internautas que assinem a lição, tem a lição física em mãos para estudar, né? Então, o último trimestre de 1978, a Igreja do Deus Vivo. E o primeiro trimestre de 1979, né, a sequência, né, a continuação, a Igreja do Deus Vivo. Então, é um tema que nos é bastante familiar, já há mais de 40 anos, né? Uhum. Obrigado. Familiar e necessário, né? Nós precisamos refletir sobre como é esta igreja, né? E a lição de hoje vai nos trazer um pouco dessa reflexão. É claro que ali foram 2 trimestres, né? Exato. Aqui nós vamos estudar em apenas uma lição. Uma lição. Então, com certeza, ali o leque da abordagem foi bem maior do que o que nós temos aqui. De toda forma, ricas lições e ensinamentos nós vamos considerar no estudo de hoje. Amém. O verso áureo nos diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Evangelho de João, capítulo 17 e verso 21. E o pensamento da inspiração, com que fervor os professos seguidores de Cristo devem tentar responder essa oração em sua vida. Então, a oração de Cristo, que orando em favor dos seus discípulos e daqueles que aceitariam o Evangelho, Jesus, ele orou para que todos sejam um. E a inspiração, então, fala, nós precisamos buscar isso com muito fervor, com muita garra, com muita oração. E é um desafio, né? É um desafio. Nós vamos ver ao longo da lição o desafio e o caminho que também a palavra de Deus nos apresenta para alcançarmos essa condição necessária para finalmente também alcançarmos a eternidade. Primeiro tópico, orando em prol da união. Pergunta A, pastor Walter Ruben. Que problema que levou à crucificação se manifestou entre os discípulos
E por isso, que princípio novo Jesus introduziu na última ceia da Páscoa? Então, qual foi o problema que, inclusive, foi um dos agravantes ali para que Cristo fosse crucificado? Perfeito. O maior contendor de todos os tempos, a história da humanidade, né, sempre foi Satanás, né? Ele sempre trouxe a contenda como algo que faz parte do seu caráter para lançar na igreja. Ele fez isso na igreja do céu, contagiou os anjos de Deus ali, vários, né, uma quantidade inumerável de anjos, né? A Bíblia chega a mencionar a terça parte dos anjos. E ao vir aqui para o planeta Terra, então ele fez o mesmo com os nossos primeiros pais, com a igreja de Deus, né? Ele trouxe a contenda. Então, é com a contenda que ele resolve os seus problemas, né? Uhum. Então, quando Jesus percebeu que ao fundar a sua igreja, ao formar o seu povo, né, como igreja nesta terra, neste mundo, então ele percebeu essa situação, essa dificuldade existencial ali entre os seus discípulos, né? Então ele chama os discípulos e diz: olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Ou seja, não é que o mandamento seria novo, mas era desconhecido a eles. Então eu vou dar para vocês um mandamento novo, que vocês sejam unidos, que vocês amem uns aos outros, porque vocês só poderão ser representantes da igreja celestial se houver essa unidade. Assim como eu e o Pai somos um, eu quero que vocês falem a uma só voz, como se fossem um só homem, uma só pessoa. É interessante que o irmão trouxe o aspecto de que desde o céu Satanás tem trazido confusão, né? Uhum. E quando Adão e Eva pecam, nós vemos que as primeiras atitudes dos nossos primeiros pais após o pecado, uma das primeiras, já foi de ficar um contra o outro. Perfeitamente. Ó Senhor, a mulher que o Senhor me deu e Exatamente. tal, já jogando a culpa, já querendo desenvolver um conflito, né, entre os dois. E assim nós vemos ao longo da história da humanidade. Então, dentre os muitos defeitos, ou dentre as muitas coisas que Satanás conseguiu bem implantar na humanidade, uma delas é essa questão da contenda, Perfeito. do conflito, né? Perfeitamente. Entre as pessoas. Mas Cristo daí apresenta algo completamente diferente. Agora, pergunta B: como podemos alcançar a harmonia? Como podemos alcançar essa unidade que Cristo apresentou ali como sendo um desafio aos discípulos? Então, alternativas os discípulos poderiam até procurar, né, ou tentar desenvolver. Mas o próprio Jesus disse: vocês só vão conseguir isso através de mim, né? Eu em vocês, né? Eu neles e vocês em mim, né? Então, esse é o caminho da unidade. Vocês vão ver o meu testemunho, o meu exemplo, como ajo com vocês, né? E vocês vão trabalhar, vão buscar na unção do poder, na unção do Espírito Santo, desenvolver essa unidade entre vocês. Muito bem. E não existe outra forma, né? Não há. Afastados ou apartados de Cristo, nós não temos qualquer condição de desenvolver esta característica Perfeitamente. da harmonia, do amor de uns para com os outros. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Então, não adianta vocês tentarem, né, alternativas de unidade, que não vai acontecer se vocês não estiverem unidos a mim. Né? Exatamente. Então, é necessário, vimos, né, que é necessário aí uma conexão constante, uma ligação constante com Cristo. Perfeitamente. Vamos à pergunta C. O que é harmonia? E daí vem uma reflexão, né? Nós já a alcançamos? Temos harmonia plena de uns para com os outros? Essa pergunta é muito importante, Luzirlei. O que é harmonia? A harmonia é a ausência de conflito, a ausência de contenda, né? De imposição de ideias. Ou seja, Jesus nos chama aqui para o terreno da quebra de paradigmas. O paradigma do eu acho, do eu penso, né? Ele chama os discípulos para unirem-se em torno de uma verdade e daquela verdade, então, nasceria a unidade da igreja, né?
Percebe-se que Satanás ele trabalha a secularização da igreja. Ele quer tornar a igreja uma igreja diversa, a igreja da diversidade. E Jesus está sempre nos chamando para o terreno da unidade, da unificação. Então, harmonia é ausência é conflito, né? É o conflito. Agora vem a pergunta, nós já alcançamos... O apóstolo Paulo disse certa vez que ele não havia alcançado a perfeição, muito embora fosse uma pessoa que constantemente estivesse ao pé da cruz, né, e aos pés de Jesus. Ele disse, eu prossigo para o alvo, eu vou marchando para frente, eu vou deixando as coisas que para trás ficam e vou avançando no conhecimento pleno das coisas pertinentes à igreja de Deus, né, à verdadeira unidade em Cristo. Exato. Então, nós podemos até dizer em relação à questão da harmonia, que devemos buscar, né, e ter ali uma vida entre pessoas, entre irmãos, com concordância naquilo que Deus diz, né? Perfeito. Agora, existem pequenas variações que são sobre temas gerais e que não são do claro, assim diz o Senhor, onde nós precisamos também, para ter e alcançar a harmonia, manifestar respeito, né? Perfeito. Daí eu quero destacar duas frases aqui da nota. Uma que diz assim, quando algum item não está de acordo com a prática de um ou outro do corpo de crentes, não deixe que pequenas variações se transformem em queixas e causem desunião. Perfeito. Às vezes a pessoa ela não está concordante plenamente com um ou outro ponto, daí ela começa, como fez Satanás, semear a sua ideia para outras pessoas, criando um ambiente de conflitos hostilidade, e contenda, né? de hostilidade. Mas aqui a inspiração, então, nos chama a atenção para que não hajamos dessa forma. E mais embaixo diz assim, evitem debates a respeito de ninharias. Né? Às vezes é um detalhe lá, uma coisa que nem está revelado de uma forma plena nas Escrituras, e a pessoa fica querendo fazer daquilo dali um pé de guerra. Verdade. Verdade. Mas aqui fala, devemos evitar debates a respeito de ninharias. Perfeito. O amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo unirão coração a coração, quando cada um abrir as janelas da alma para o céu e fechá-las para a terra. E esse fechar para a terra é fechar, inclusive para as sugestões de Satanás em querer nos colocar sempre em conflito, em contenda com o próximo, né? Lucilei, na história da igreja, percebe-se que muitas dificuldades que houveram em todos os tempos poderiam ser evitadas, né? Eram males evitáveis se houvesse diálogo, conversação. E humildade. Humildade, né? Tempo para decidir as coisas, não no calor da emoção, né? Mas quando se dá vazão ao orgulho, à prepotência, a consequência é a separação, é o ódio, é o rancor, é a falta de atenção ao convite que Jesus faz na sua palavra sobre a questão da unidade. Certo. Então, nesse primeiro tópico, aprendemos sobre aquela oração que Cristo fez em favor dos seus discípulos e de todos aqueles que aceitariam o Evangelho, para que vivessem em unidade e, dessa forma, também testificando acerca do Evangelho. É um grande desafio, mas é um desafio que nós precisamos perseguir, precisamos buscar. E como o irmão Walter Ruben mencionou, que esta unidade, precisamos estar batalhando por ela à semelhança do apóstolo Paulo, que ele dizia assim, não que eu haja alcançado. Em relação aos aspectos gerais da fé, ele menciona isso, né? Mas trazendo aqui a questão da unidade. Não que tenhamos alcançado, mas estamos no processo de crescimento. Perfeito. E precisamos estar nesse processo. É o desafio que este primeiro tópico deixa para todos nós. Sem dúvida. Buscarmos a harmonia, buscarmos a unidade.